diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja a sua vida, Vitória, em nome de Jesus. Nós vamos ofertar um momento para cá, dar um breve testemunho. Amém, queridos? Amém. O papai Gabriel vai descer com a Vitória. Obrigado, Gabi. Fica à vontade, querido. Nada mais justo que eu começar a ler esse testemunho dizendo o quanto Deus é fiel. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas aqui conhecem a minha história, outras não. São 4 anos que eu espero para subir aqui. São 4 anos que eu espero para dizer e para mostrar o quanto Deus é fiel para as pessoas. A minha história, assim, ela é muito comprida e eu vou tentar ser breve. Quando eu casei, eu engravidei. Logo em seguida eu engravidei. E foi, assim, uma felicidade muito grande para todos nós. Mas em questão de 9 semanas, a minha bolsa rompeu e eu tive uma perda. Foi muito chocante essa perda para nós. Início de casamento, eu tive uma perda dentro do banheiro. Nós pegamos o feto, nós passamos por um procedimento muito difícil. Mas Deus estava ali conosco. Foi tão marcante nesse dia, que era aniversário do meu marido. E era o maior presente que eu queria dar para ele. Era a minha gestação, era o filho. Por toda a história de vida dele, eu queria dar esse presente para ele. Mas não foi possível. Mas fiquei firme no Senhor. Tive momentos de choro, de decepção, vontade de desistir, mas eu não fiz isso. Eu fiquei firme no Senhor. Fiquei firme para dar firmeza para Ele, que era novo convertido. Eu tinha essa responsabilidade de ficar firme em Deus, porque eu tinha ganhado uma alma para o Senhor, que era a vida do meu esposo. Mas no íntimo eu chorava, eu questionava sozinha, mas nunca, amados, eu blasfemei contra Deus. Nunca. Eu nunca desacreditei do poder dele. Nunca. E passou-se 1 ano e 2 meses. Eu engravidei novamente. Foi muito feliz quando soube da notícia, foi desejado, mas tinha um medo por trás de tudo isso. E quando descobri minha gravidez, antes disso eu passei por todo o procedimento médico para ver se eu tinha algum problema, alguma insuficiência, alguma incapacidade de ser mãe, e eu ouvia: não, você é perfeita, não, você não tem nada. E mais uma vez eu engravidei. Lá estava todos nós felizes, satisfeitos. Eu era apreensiva, tinha medo. Mesmo confiando no Senhor, eu tinha o meu medo de humana, de carne. E a gravidez seguia, tudo bem. A cada ultrassom, nós chorávamos, nós glorificávamos a Deus. E quando eu estava de 18 semanas, completando quase 4 meses, a minha bolsa novamente rompeu. Mais uma vez. Aí, eu achava que ali começava a minha luta. Mas a minha luta não começava naquele momento, quando eu perdi mais uma criança. A minha luta começou quando o médico disse para mim: sua bolsa rompeu, a criança está viva, nós vamos ter que forçar um aborto. Eu passei tudo novamente, sentindo aquela criança no meu ventre. Eu tive que fazer um aborto no hospital. Minha filha, quando eu fui ao banheiro, eu tinha tomado um remédio para fazer esse aborto. Quando eu fui no banheiro, achando que eu ia evacuar pela dor que eu estava sentindo, eu sozinha no banheiro, a minha filha desceu.
E eu sozinha, era uma menina. Eu puxei, segurei ela com as mãos, puxei o cordão umbilical e segurei ela na minha mão. Só eu e ela naquele banheiro de hospital. E eu falava: Deus, me socorre, me dá força, que eu não dou conta mais. E ele chegou, meu marido chegou e pegou aquela criancinha pequenininha, toda formada, perfeita, linda, porque para a mãe o filho sempre é bonito, ele é lindo, ele não tem defeitos. Eu olhei ela fixadamente, assim, tão pequena, me entreguei para ele, e a partir daquele momento as minhas lutas começaram. Achei que eu podia ir embora para casa, fiz toda a curetagem, todo o procedimento, feriu todinho o meu corpo, fui embora para casa, e no outro dia fui para casa da minha mãe, e comecei a sangrar muito, comecei a ter muito sangramento, e ela me levou no médico, porque o Gabriel estava trabalhando, e o meu médico falou assim: vamos internar porque ela não está bem. Eu fiquei 12 dias no hospital, sem saber o que estava acontecendo comigo, e ele os 12 dias ao meu lado, não foi trabalhar, ficou comigo, meu companheiro, meu amigo, meu ombro direito, ficou todo instante comigo, e eu sem saber o que estava acontecendo, só ele sabia, a minha família sabia. Para resumir, eu dei uma infecção, e essa infecção estava generalizando o meu corpo. E o Dr. Laerte, um infectologista, falou para ele que se até sexta-feira a minha infecção não curasse, eles iam retirar o meu útero. E eu não sabia disso. E ele orou, minha família orou, e ele chegou um dia antes e falou assim: agora nós podemos falar para ela, eu não sei o que aconteceu, mas você foi curada a sua infecção. Aleluia. Nós podemos te dizer agora que eu ia entrar para uma sala de cirurgia, ia retirar o seu útero, porque ainda tinha resto de placenta nas paredes do meu útero. E não tinha como mais fazer curetagem, porque eu havia passado 2 vezes por isso. E eu glorifiquei a Deus. Eu tomei 4 bolsas de sangue, porque eu fiquei muito mal. Quem olhava para mim, estava assim: vai morrer. Quem não tem fé olhava para mim e falava assim: ela vai morrer, ela não vai resistir. E o meu médico falou assim: nem que eu tenha que ficar com a mão dentro do seu útero, estancando esse sangue que você está perdendo, eu não vou tirar o seu útero, porque eu sei que você e ele têm um desejo de serem pais. E ele creu, assim como eu, ele acreditou que o meu Deus era o Deus do impossível. E passou tudo isso, eu fiquei bem, era para honra e glória do Senhor, mas fiquei marcada com tudo isso. Passou-se 4 meses, aquilo foi ficando uma conturbação dentro de mim, uma cobrança comigo mesma, que eu precisava engravidar, porque eu não tinha nada. Se o meu Deus havia me prometido que eu ia ser mãe, que eu podia gerar, não 1, mas 10, eu creia naquilo, eu acreditava, e eu queria ver. E começou uma cobrança minha, uma ansiedade minha, que aquilo não pertencia ao Senhor. Deus não se agradava daquela ansiedade minha. Mas eu já estava muito machucada. E passou-se 4 meses, eu engravidei novamente. Para nossa surpresa, eram gêmeos, não era 1, era 2. Nós estávamos firmes aqui na igreja. Eu estava aqui, no púlpito, louvando ao Senhor, ensaiando, no ensaio, quando a minha bolsa rompeu novamente. Quer dizer, eu estava dentro da casa do Senhor, louvando Ele, fazendo tudo conforme a vontade dEle, e Ele permitiu mais uma vez que eu tivesse a perda dos meus filhos. Eu fui assim, muito questionada. Eu fui questionada por pessoas: que Deus é esse que você serve? Eu fui agredida com palavras na escola onde eu estudava. Eu perdi um curso por vergonha, porque as pessoas, eu virei motivo de chacota de algumas pessoas. Que Deus é esse que ela serve? Ela sabe que ela não pode engravidar, por que ela está engravidando? Para, você não pode ser mãe. Você quer perder seu marido? Eu vi isso várias vezes. Além da cobrança que eu tinha, da minha ferida,
eu comecei a ser apedrejada pelas pessoas. Até que um dia, uma irmã entrou nessa igreja aqui. E ela subiu aqui nesse púlpito e ela profetizou sobre a minha vida, como outras pessoas já haviam profetizado. Como a minha própria mãe havia profetizado na minha vida: você vai ser mãe. Mas a gente quer ouvir de outras pessoas, a gente quer ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. E todo esse tempo eu tive o apoio da Gabriela, eu tive o apoio do Júnior, eu tive o apoio deles como pastores, porque eles acreditaram no meu sonho de ser mãe. Um casal de irmãos que não estão mais na igreja, que é o irmão Luciano, mas a irmã Kelly, acreditaram também no meu sonho. E eu falei: não vou me deixar mais abater. Eu comecei a querer entrar em depressão quando eu acordei para tudo isso. E falei: não vai ser dessa forma, vai ser diferente. Meu Deus é o Deus do impossível. Eu não vou me deixar abater mais. Eu não vou ser chacota e motivo de riso das pessoas, mas eu vou mostrar o Deus que eu sirvo, o Deus do impossível. Eu comecei uma campanha de oração com esse irmão Luciano e a irmã Kelly e descansei meu coração, não me cobrava mais de ser mãe. Eu orava em sentido ao Senhor que Ele fizesse a vontade dEle no momento dEle, porque eu sabia que eu ia ser mãe, não sei o tempo, mas eu iria ser, e eu estava pronta mais uma vez, e se eu precisasse passar tudo novamente, eu iria passar, até o Senhor conceber a minha vontade. Muitas pessoas falaram para mim assim: você vai morrer. Médicos não queriam mais me atender. E eu orava todos os dias o Salmo 139, que eu já tinha um quarto preparado. E eu entrava dentro desse quarto, me lembro que eu orava o Salmo 139. E ajoelhava nesse quarto que seria o quarto do meu filho, da minha filha. E lá no Salmo 139, no 13 e 19, fala assim: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eu não tinha dentro do meu ventre ainda o meu fruto, mas eu cria que Deus já estaria tomando do céu a minha bênção, o meu milagre. Amém. E eu passei a orar. E não me cobrava mais, não me sentia apreensiva. E de repente o meu positivo veio. Mas antes disso, o Senhor fez algo muito maravilhoso e às vezes a gente não entende. Uma criança ficou comigo esse período. Ela precisou, a mãe dela estava passando uma situação muito difícil, é minha filhada, e ela foi morar comigo. Ela ficou lá em casa algum tempo, depois ela passou a morar e eu fui cuidar dessa criança. Ela foi para os meus braços, ela não sabia nem falar. E eu cuidei dela como se ela fosse minha filha. Trazia ela à igreja, cuidei com o maior carinho. Ela chegou na minha casa, ela tinha um sapatinho só. E eu criei ela como se fosse um filho meu, dando roupa, dando carinho, dando alimentação, cuidando de verdade. E eu senti ali que Deus estava preparando algo para mim. Eu não sabia o que, mas Deus estava preparando. Chegou o dia de eu entregar a Laura, essa criança. A mãe dela mudou de cidade e eu e o meu marido olhamos um para o outro e falamos: é tempo. Chega, é tempo da gente deixar a mãe dela cuidar, porque a menina já nos chamava de pais. E ela já tinha feito 2 anos, e o tempo estava passando, e ela conosco. E nós fomos levar ela embora para outra cidade. E nesse dia, quando eu peguei a estrada, o Senhor falou comigo que Ele tinha algo para me revelar, o Espírito Santo de Deus. Dentro do carro eu estava, e eu recebi uma ligação logo em seguida de uma irmã que era daqui da igreja, e ela falou assim: você vai receber algo que você muito espera de Deus hoje. Eu falei: amém, eu recebo. Eu levei a Laura, e essa pessoa, a mãe dessa criança, ela é uma alma que eu ganhei para o Senhor. Ela firmou com Deus, e eu fui levar ela, e nós fomos num culto, numa cidade muito pequena, essas igrejinhas pequenininhas, humildes. Quando eu cheguei lá, eu comecei a orar, o Senhor começou a ministrar sobre a minha vida, e o Senhor falou para mim assim: a vida no seu ventre. Eu falei: amém.
um irmão lá de cima que eu nunca vi e falou: você ouviu a voz do Espírito Santo. E novamente o Espírito Santo falou: há vida no seu ventre. E eu recebi aquela palavra e fui embora, vim embora com meu esposo no mesmo dia à noite e fiquei caladinha. Não falei para ele, não falei para ninguém. Eu não estava. Uma segunda-feira, o Senhor, deitado, o Senhor me incomodando: vai fazer o teste, vai fazer o seu teste. Mas antes disso eu fiz teste de farmácia. O meu teste de farmácia deu negativo 2 vezes. E o Senhor: vai fazer o teste de sangue. E eu fui. Calada, não falei nada para ninguém. Fiz o teste. De manhã, quando foi à tarde, eu liguei. Eles me passaram pelo telefone. Aliás, eu olhei pela internet. Eu não acreditei. Eu li positivo, mas liguei para confirmar. Eles falaram: você não está grávida, você está gravidíssima. E eu estava na loja lá com a minha mãe e eu dei a notícia para eles que eu estava grávida. O Gabriel já ligou para a mãe dele, contou, todo mundo muito feliz, muito alegre. E eu em casa agradecendo ao Senhor, louvando e confiando. Só que essa gravidez foi diferente, foi uma gravidez que eu não tive medo. Eu tive audácia no Senhor. Eu fui ousada, porque eu sabia que era o momento do Senhor. Eu sentia, eu não tinha medo mais. E foi uma gestação abençoada. Eu tive muitos momentos de luta. Não pense em você, irmão. Se o Senhor tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Foram 4 anos aguardando. E não é fácil. É difícil. Sabe por que é difícil? Para nós humanos? Porque diante dessa gestação, a gente acha: Deus deu, agora vai ser fácil. Não. Minhas lutas começaram e eu firme. Quanto mais luta eu tinha, mais eu ficava firme no Senhor. Mais o Senhor me provava que Ele era Deus na minha vida. E mais Ele fazia por mim. E o Senhor falou para mim que eu ia ter uma filha. Era uma menina. Ele havia me dito isso. E eu falava: ai meu Deus, é tudo que eu quero, uma filha mulher. Mas que seria feita a vontade dele. Eu fiz o exame de sangue e realmente era uma menina. Mais uma confirmação do Senhor. E essa menina, ela ia receber o nome de Vitória. A minha vitória em Cristo Jesus. A minha vitória em Deus. O que eu queria falar para vocês, amados, é que às vezes as lutas parecem não ter fim. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, nós somos tão pequenos. Mas nós temos um Deus grande, um Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Um Deus que é digno de toda exaltação. Eu sou uma mãe muito zelosa, porque ela é um pedacinho de Deus. Se vocês querem ver milagres, vocês podem olhar para ela. Amém. Ela é um milagre do Senhor na minha vida. Ela é um milagre para nós contemplarmos. Amém. E às vezes as pessoas devem me achar muito assim, cuidadosa, muito zelosa, muito em excesso. Mas é porque ela foi muito esperada por mim, viu? E eu quero deixar para os irmãos somente uma palavra, que foi o que eu ouvi 4 anos do Espírito Santo. Creia, 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 porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus.